Hoje eu vou te contar histórias que você provavelmente não sabe sobre o Metallica. Então cola comigo aí até no final para tu saber as loucuras que essa galera já arrumou. Bora! Fala, roqueirada! Para quem não me conhece, sou o Pablo Oliveira. Aqui no canal eu falo de rock, de metal, de cabelo e outros devaneios que eu tiver por aí. Como eu já havia falado para quem é inscrito aqui do canal e seguir os vídeos sobre cabelo, né, sobre como deixar o cabelo crescer, hoje a gente vai finalmente começar com os nossos vídeos de rock e de metal. E hoje a gente vai falar um pouco de Metallica, essa banda aí que é uma das maiores do mundo e acabou de passar aí pelo Brasil, fazendo shows assim históricos, numa turnê que foi foda, infelizmente não pude ir. Mas enfim, vamos pro papo de hoje, né, sem muita leré. Como o Metallica é uma banda muito grande e de muita longevidade, né? Os caras têm anos aí de carreira, desde ali de início dos anos 80, né? Por volta de 81, mais ou menos. Então, isso faz os caras ter uma história, assim, recheada, né? Muita coisa acontece, tem muita coisa que eu acho que vocês não sabem, só quem é muito fã mesmo sabe. A gente vai falar um pouco dessas coisas aqui hoje. Essa primeira história que eu vou contar tem um pouco a ver com o início da banda, né? Ou tudo a ver. Eu acho que todo mundo aqui sabe que a banda existe por causa do Lars, né? O Lars Ulrich. E o que acontece? O Lars veio da Dinamarca, né? E morando nos Estados Unidos, ele era um cara muito aficionado por rock, por música, ele tinha muito din-din, comia tudo em disco e tudo mais. Mas tem uma coisa sobre o Lars que eu acho que vocês não sabem, que talvez por causa desse fator o Metallica nunca teria existido. Roqueirada, vocês acreditam que o Lars ele queria ser tenista profissional? Só que ali na adolescência dele ele foi conhecendo os Grozep, né? A famosa musiquinha braba que nós escuta aí, e deu no que deu. O cara voltou totalmente pra música. Vocês imaginam, galera, não era pro Metallica existir e era pro Lars ser, sei lá, talvez o Guga da Dinamarca. Que doideira, hein? E deve ter algumas pessoas pensando assim... Mas o que é isso que o Papo tá falando de Dinamarca, gente? O Metallica é uma banda dos Estados Unidos, né? Mas sim, pra vocês que não sabem, o Lars, ele é dinamarquês. Ele foi muito novo da Dinamarca morar nos Estados Unidos. E foi lá que começou o Metallica. Uma outra curiosidade muito até engraçada sobre o início da banda é que o Lars, como o bom europeu que ele é, ele não tomava banho todo dia. Então, imagina o cheirinho que ficava ali no ensaio. E como no começo era só ele e o James, a banda, né, os dois se juntaram ali por causa de um anúncio que o Lars colocou no jornal, procurando uns caras lá que gostassem de Iron, gostassem de uma outras bandas que eu não lembro agora, e quisesse tocar com ele, e apareceu o James lá pra tocar com ele. Tocava só os dois. E aí, cara, o James ficava muito incomodado com isso, porque o Lars pedia, mano. Porque ele não tava mais na Europa, naquele frio, né? E ele não tomava banho todo dia. Diz a lenda aí que ele tomava banho de 4 em 4 dias, 5 em 5 dias. Então você imagina o cheiro de asinha que ficava naquele ensaio, né? E além disso, cara, que incomodava muito o James também, tinha um outro fator que era pior ainda. O Lars, ele era muito ruim, ele não sabia tocar. Ele era péssimo, assim. Então, tinha tudo pro Metallica não existir, cara. Essa banda ainda, ele não era o Metallica ainda. Mas tinha tudo para não dar certo. Mas teve uma coisinha que salvou a banda. O fato do Lars ter muita grana, ele ser um cara muito rico. Então, ali, uma parada meio antiética ali, que não é muito legal, mas, tipo, o James quis insistir em continuar tocando com o garoto dinamarquês, ali pensando que futuramente poderia vir alguma coisa ali por causa da grana do Lars. O Lars comprava cerca de 30 discos por semana na época, cara, era uma coisa, né, absurda de cara. Então, cara, o cara tinha a grana, você entendeu? E você sabe que onde tem grana, as coisas começam a meio que funcionar e as pessoas ficam. Então, o James, numa pequena falta de ética moral, resolveu ficar do lado do garoto por causa da grana dele. Mas aí é que tá. Não era só o garoto dinamarquês que incomodava o brutal do James. Acontecia que o James também incomodava o Lars. Porque no começo da banda,
o James tinha um vocal muito agudo. Ele tentava imitar o vocalista do Judas, o Robbie Halford. Tem mais uma roqueirada, porque nessa época também, o nosso tio James, que a gente conhece hoje, ele ainda não sabia tocar guitarra direito também, ele estava aprendendo, início dos anos 80. Então, era uma banda de dois caras extremamente ruins, extremamente atrapalhados, mas os caras eram esforçados. A próxima história interessante aqui é que mais pra frente, quando o Dave Mustaine entrou na banda como guitarrista, a ideia inicial foi tirar o James da guitarra e deixar o James só nos vocais. Você acredita nisso, cara? E eu acho que foi uma abertura de show que eles fizeram no Whiskey a Go Go, se eu não me lembro agora, eu acho que eles abriram pro Saxon, não me lembro agora, me fugiu bastante. O James, ele chegou a subir no palco sem a guitarra, só nos vocais. E ele me subiu com uma carcinha, uma carça daquelas de oncinha, aquela galerinha ali do Glenn Ousado. Naquela época já era uma coisa horrorosa, né? Desculpa aí as donzelas que gostam desses Glenn farofa aí, o trem era feio demais. E óbvio que o James ficou com muita vergonha disso, porque não era a vibe dele, eu não sei por que ele fez isso. Talvez é porque era meio que uma moda estranha. E além disso, ele ficou muito constrangido ali para cantar sem a guitarra. Ele estava acostumado, aquele tempo todo, cantar e tá ali tocando junto, né, cara? Então, ele teve uma conversa com o pessoal da banda depois, falou, ó, o bagulho é o seguinte, eu fico nas guitarras base aí, mas sem guitarra não vai rolar de cantar mais não. E daí, acabou essa parada aí de James sem guitarra. Cara, mas tô aqui pensando, imagina só. Imagina o Metallica hoje sem as guitarras do James, cara. Não dá pra imaginar, né, velho? Uma outra curiosidade que eu vou contar aqui agora é sobre o Cliff Burton. Eu não vou contar como que ele entrou na banda, porque isso eu acho que todo mundo já tá cansado de saber, cara. Todo mundo já sabe que ele tocava no Trauma e os caras viram ele numa apresentação, queria que ele entrasse pra banda, depois eles mudaram pra São Francisco, depois de insistir muito, o Cliff entrou e o Cliff deu aquele corpão, né? O Metallica tava totalmente formado. Mas o legal aqui, o que eu acho que tem muita gente que não sabe, quem é mais fã de Metallica, óbvio que sabe, é que o Cliff, como ele é mais velho, né? Ele era mais velho do que todos os integrantes, e ele já era um músico bem completo, assim, porque ele tocava desde muito novo e treinava muito. Ele era um baixista, assim, exímio músico. Ele deu aula de teoria musical pros caras. Ele abriu a mente dos caras, né? Ele apresentou pros caras umas bandas tipo ZZ Top, umas coisas assim diferentes. E os caras, com isso, né, conseguiu ir dando aquela melhorada com o tempo e tudo foi se lapidando ali para virar o Metallica que a gente conhece hoje e virar o monstro que o Metallica é, que ali logo ali no segundo álbum, no primeiro álbum já era também. Mas essa lapidação começou por causa do Cliff, cara. Se não fosse o Cliff, talvez o Metallica não fosse tão grande assim. A próxima curiosidade aqui é sobre a expulsão do Dave Mustaine da banda. Todo mundo também já sabe dessa história, sabe que o cara era um malinha danado, que o cara brigava com todo mundo, tomava uns groselhos malucos e saía dando trabalho. Mas eu vejo muito pouca gente falar, eu já vi pouca gente que sabe dessa história mesmo. Que um dos maiores motivos dele ter sido expulso da banda não era esse. Porque ele já havia sido expulso da banda umas 4, 5 vezes por causa disso e acabava voltando. Eu acho que o problema maior é que da última vez, o Dave Mustaine, ele tava roubando a banda. O James e o Lars, como sempre a duplinha dinâmica ali, né? Eles perceberam que tava sumindo umas coisinhas ali da banda, umas ferragens ali, um equipamentozinho ali e outro. E eles descobriram no final das contas que era o Mustaine. Então, junto com todos os outros problemas que o cara já dava pra banda, isso aí foi, eu acho assim, que o estopim mesmo pra eles correram com o cara de uma vez da banda. Paquerada, hoje eu vou contar só até aqui, pra não estender o vídeo demais. Também porque esse é o nosso primeiro vídeo de rock do canal, deixa vocês irem entrando de leve aí no assunto. Mas, cara, tem muito mais história do Metallica pra me contar aqui, que provavelmente você não saiba. Muita coisa louca, muita coisa interessante, velho. Eu vou ter que fazer uma parte 2 desse vídeo. Provavelmente eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, porque tem muita coisa que eu quero contar pra vocês ainda, que eu sei. E assim, comenta aqui embaixo se vocês querem a parte 2 do vídeo.
Comenta aí pra nós. E comenta também se você já conheceu alguma dessas histórias. Ou se você conhece alguma outra história maluca, escabrosa ou interessante aí da banda. E se tu é um roqueiro ou uma roqueira, ou tu é cabeludo, ou gosta desse papo aí, porque eu falo de cabelo aqui, eu falo bastante de como que é ser um cabeludo hoje em dia e ajuda uma galerinha aí que tá passando por essa fase de deixar o cabelo crescer, se inscrevam aí no canal, porque você vai estar entrando pro nosso clã e vai estar fazendo parte aqui da comunidade, pra gente trocar uma ideia e tal, ajudar a gente a falar de assuntos relevantes pra gente, porque vamos falar a verdade, cara, a cultura aqui no país tá legal. Então eu acho que assim, quanto mais conteúdo desse tipo a gente tiver para consumir, eu acho que é legal para todo mundo que não compactua e não gosta dessa fase que o país vive hoje, musical, cultural, política e etc, né, cara? E é óbvio também que além da gente falar de rock, metal, cabelo, a gente fala de qualquer devaneio doido que vier da minha cabeça aí ao longo da caminhada. Por isso que o canal tem esse nome. É puro devaneio meu mesmo. Então eu vejo vocês no próximo vídeo sobre rock aqui, ou no próximo vídeo sobre cabelo. E é isso aí, galera. Um abraço e tamo junto, rockerada.